Você já sentiu como se houvesse uma voz interna sempre te dizendo que falta algo? Que não importa o quanto você conquiste, ainda não é suficiente. Esse sentimento não é aleatório. Ele nasce de um conflito silencioso, uma guerra invisível que acontece dentro de você todos os dias, a batalha entre a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. A escassez te faz ver limites em todos os lugares, te faz desconfiar, te paralisa, te faz viver contando centavos, mesmo quando você já tem mais do que imaginava precisar. Já a abundância, por outro lado, não é sobre esbanjar, é sobre acreditar que existe mais, que você pode criar mais, que você merece mais. E é nessa arena interna, entre o medo de perder e a confiança de crescer, que se define seu sucesso financeiro. A verdade é que antes de você ganhar mais dinheiro, você precisa vencer essa guerra, porque a mente é o campo de batalha mais estratégico de todos. É nela que se plantam os hábitos, os limites, e as decisões que fazem ou desfazem fortunas. Mas como essa guerra começa, e por que ela é tão silenciosa? É exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. A mente escassa é traiçoeira. Ela não grita, não faz escândalo. Ela sussurra, e esse sussurro se disfarça de prudência, de bom senso, até de responsabilidade. Ela diz: e se eu perder tudo? Isso é caro demais para mim. Não é hora de investir. Eu não mereço tanto. Esses pensamentos parecem inofensivos, até se tornarem sua verdade. O medo constante de perder dinheiro cria um ciclo de estagnação. Você evita riscos, foge de oportunidades, trava diante de qualquer decisão financeira. A dificuldade em doar ou investir, mesmo pequenas quantias, vem dessa sensação enraizada de que nunca será o bastante. A pessoa com mentalidade escassa pode até ter dinheiro guardado, mas vive como se estivesse sempre à beira do colapso, porque dentro dela há um medo crônico da falta. E o mais perigoso? Essa visão parece normal, parece até responsabilidade, mas, na verdade, é escassez disfarçada de cautela. É o tipo de mentalidade que te faz olhar para a vida com desconfiança, competir por migalhas, resistir ao crescimento por medo de perder o que já tem, mesmo que seja pouco. Quem vive assim não prospera, sobrevive. E o pior? Tudo isso parece normal, até você despertar. E quando esse despertar começa, tudo muda. Vamos ver como os estoicos já nos ensinavam a reprogramar essa percepção no próximo capítulo. Enquanto muitos se debatem na ansiedade da escassez, os estoicos, há mais de 2000 anos, já tinham compreendido um princípio essencial. A verdadeira abundância não está fora, mas dentro. Sêneca dizia: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Para ele, riqueza real não era sobre acumular, e sim sobre não ser escravo do desejo. Era sobre desapego, não no sentido de se privar, mas de dominar os próprios impulsos. Você pode ter dinheiro, e muito, mas se for refém da ansiedade de perder, continuará pobre por dentro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, reforçava outro pilar da abundância estoica. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Em vez de se preocupar com o que escapa ao controle, ele se concentrava no que podia ser feito, suas ações, sua clareza, sua postura diante da vida. Esses dois pilares, o desapego de Sêneca e o controle consciente de Marco Aurélio, formam a base de uma mentalidade de abundância sólida. Não importa o que você tem, importa o que você é capaz de sentir e fazer com o que tem. A abundância começa quando você entende que não precisa de tudo para começar, precisa apenas de consciência e direção. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Mas a verdadeira transformação acontece com um simples ajuste. E esse ajuste está ligado a algo que você pode estar permitindo sem perceber. No próximo capítulo, a gente vai expor isso. Riqueza não se constrói só com decisões grandiosas, mas, principalmente, com o que você tolera em silêncio todos os dias. Você já parou para pensar quantas pequenas perdas você simplesmente aceita? Um gasto que se repete, uma desculpa recorrente, uma ideia de que depois eu vejo isso. Essas concessões, quase invisíveis, são como goteiras. Não causam alagamento de uma vez, mas minam lentamente todo o seu potencial. A escassez não entra com estrondo, ela se infiltra como um hábito. Você começa tolerando a procrastinação, depois a comparação, depois a crença de que não dá para mim. E quando percebe, construiu uma vida inteira abaixo do que poderia. O que você vem aceitando só por medo de sair da zona de conforto? Um emprego que não te valoriza? Um ciclo de gastos que te impede de investir? Um padrão mental que te diz que você não merece mais?
Essas tolerâncias são como rachaduras na fundação da sua mentalidade, e enquanto não forem reparadas, nada que você construir vai durar. Pausa aqui e reflete com sinceridade. O que você anda tolerando que te impede de crescer? Respira fundo, pensa, esse é o momento do despertar. No próximo capítulo, a gente vai colocar em prática os princípios estoicos que rompem de vez com esse ciclo de escassez. Se até agora falamos de como a escassez se instala, agora é hora de quebrar esse ciclo, e o estoicismo tem ferramentas poderosas para isso. Primeira atitude: controle emocional antes de qualquer decisão financeira. Sabe aquele impulso de comprar, investir ou desistir movido pelo medo ou pela ansiedade? Os estoicos nos ensinam a pausar, observar, respirar. Só age quem já dominou a si mesmo, porque sem autocontrole, até as melhores oportunidades viram armadilhas. Segunda atitude: foco total no que você pode controlar. Você não controla o mercado, o dólar, a economia, mas pode controlar o quanto estuda, o quanto economiza, o quanto cria. A mente escassa gasta energia tentando prever ou evitar o imprevisível. A mente estoica foca em construir, dia após dia, o que está nas suas mãos. Isso traz paz e resultados. Terceira atitude: treinar o mínimo necessário para dissolver o medo da perda. Sêneca fazia jejuns voluntários. Dormia no chão às vezes, não por necessidade, mas por disciplina, para lembrar que ele sobreviveria mesmo se perdesse tudo. Esse tipo de prática te fortalece, te prepara. Você para de temer a escassez, porque sabe que ela não te domina mais. E o mais poderoso? Quando você começa a agir assim, algo muda, não só nas suas finanças, mas na forma como você se enxerga. Você deixa de ser refém do medo e passa a ser autor da sua prosperidade. No próximo capítulo, a gente vai fundir a sabedoria dos ricos com o equilíbrio dos estoicos, e mostrar como essa combinação pode transformar seu caminho financeiro. Se tem algo que une os grandes investidores e os grandes filósofos, é a visão de longo prazo. Os ricos constroem riqueza como quem planta uma árvore, com paciência, estratégia e constância. Os estoicos fazem o mesmo com a própria mente. Eles não reagem, eles aguardam, observam, e agem quando for a hora certa. Riqueza real não se grita, se constrói em silêncio. E isso vale tanto para patrimônio quanto para caráter. Os estoicos não se deixavam levar pela pressa. Eles sabiam que as melhores decisões nascem do silêncio, não da ansiedade. E os ricos? Pensam 10 anos à frente, enquanto a mentalidade escassa vive pelo próximo boleto. E como isso se traduz no seu dia a dia? Em hábitos simples, mas poderosos. Item leitura diária. Alimentar a mente com sabedoria é tão importante quanto alimentar o corpo com comida. Item silêncio antes de agir. Aquela pausa que evita decisões impulsivas. Item análise racional de gastos. Não cortar tudo, mas entender o que aproxima ou afasta você da liberdade. Essas atitudes não precisam ser gigantes. Precisam ser constantes. É no detalhe que a mente estoica se revela. E é no detalhe que a riqueza começa a ser moldada. Qual hábito estoico você já pratica sem perceber? Comenta aqui, pode ser que você esteja mais no caminho do que imagina. E no próximo capítulo, vamos transformar o seu medo, aquele que te trava, em combustível para crescer. Sabe aquele medo que te impede de investir? De mudar de carreira? De dar um passo além? Ele não é sobre dinheiro, é sobre escassez interna. A mente escassa te convence de que arriscar é perder. Ela sussurra: e se não der certo? E se você falhar? E enquanto isso, o tempo passa, e nada muda. Mas os estoicos ensinavam algo poderoso. O medo não é seu inimigo, é uma bússola. Marco Aurélio dizia que tudo que assusta deve ser enfrentado com lógica, não com fuga. E Epicteto? Ele alertava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o medo não está nas circunstâncias, está na forma como você interpreta. A mente rica e estoica não foge do medo, ela o redireciona. Em vez de ter medo de perder dinheiro, ela tem medo de não evoluir, medo de ficar no mesmo lugar, medo de olhar para trás e ver que não cresceu. E é nesse momento, quando você encara o medo com presença e propósito, que algo muda. Você para de correr do que te assusta e começa a correr na direção do que te transforma. E é aí que você se torna inabalável. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um paradoxo estoico que pode mudar tudo na sua vida financeira. Existe um paradoxo poderoso na vida: quanto mais você precisa, menos recebe. E quanto mais você solta, mais as coisas começam a fluir. A mente escassa se agarra. Ela se apega ao dinheiro, às oportunidades, às pessoas,
como se o universo fosse limitado. Mas o apego sufoca, ele fecha as mãos, e também fecha os caminhos. Os estoicos sabiam disso há milênios. Epicteto ensinava: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e tudo fluirá. Não é sobre passividade, é sobre entender que o controle está na sua atitude, não nos resultados. A verdadeira abundância nasce quando você não precisa mais provar nada, quando a sua paz não depende de likes, de cifras, de reconhecimento. Porque quem está em paz com o que é, atrairá tudo o que deseja, sem desespero, sem desvio, sem pressa. A escassez implora, a abundância convida. A escassez exige, a abundância escolhe. E quando você para de precisar tanto de aprovação, de resultado imediato, de segurança absoluta, você começa a vibrar liberdade. E é aí que a riqueza, a verdadeira, vem até você. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilha com alguém que precisa acordar para o próprio poder. Talvez essa mensagem seja o ponto de virada na jornada de alguém que você ama. Hoje, você conheceu dois caminhos muito diferentes. A mentalidade estoica, firme, paciente, abundante. E a mentalidade escassa, ansiosa, limitada, reativa. Uma te fortalece. A outra te sabota. Mas a boa notícia? Você pode escolher. Todos os dias. Escolher observar seus pensamentos. Reescrever crenças. E agir com intenção, mesmo em silêncio, mesmo com medo. Porque, no fim das contas, você não precisa mudar o mundo, só a forma como enxerga e reage a ele. E isso muda tudo.